Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Clarissa, eu sou amiga da professora Karine e ela me convidou para vir aqui falar com vocês hoje e dividir minha experiência com turismo com os animais. Bom, eu sempre fui apaixonada por bichos de todos os tipos e sempre me considerei uma protetora dos animais. Mas mesmo me considerando uma pessoa instruída e que preza pelo bem-estar, dos animais, eu infelizmente já consumi serviços e entretenimento que fingem ajudá-los, mas que na verdade os exploram. Uma vez eu viajei para o México e eu fiquei super empolgada com um passeio que tinha, que era para andar com os golfinhos. Eu me lembro na época de achar eles muito fofos, super queridos, a experiência muito legal. E também me lembro que eles tinham marcas pelos corpos deles, e me foi dito que era porque eles eram animais resgatados. Infelizmente até hoje eu não sei se isso é verdade. Eu também, além de ter tido essa experiência nadando com golfinhos, eu também visitei o Parque SeaWorld, em Orlando, onde tem vários shows com as orcas. Eu me lembro de ter ficado encantada em ver aquelas orcas enormes, assim, tão perto de mim. E também lembro que eu fiquei muito admirada com a esperteza delas, seguindo todos os comandos dos instrutores e de ver aquele animal tão grande, tão bonito, assim, tão perto de mim e sendo tão inteligente, fazendo todas aquelas acrobacias e a plateia toda dá risada, eles molham a plateia, tem um show todo. E eu achei aquilo muito legal, incrível. Na época, infelizmente, eu não tinha a menor ideia de como aqueles animais eram mantidos, de como que eles eram tratados e nem mesmo de onde eles tinham sido retirados, como que eles foram parar naquele parque, né? Depois de alguns anos, mais ou menos uns 2 anos depois que eu fui nesse parque no SeaWorld, eu assisti a um documentário chamado Blackfish na Netflix, em que eles denunciam as explorações feitas nesse tipo de parque, não só esse, de como esses animais são tratados, e eu me lembro de ter ficado muito chocada. Lá, quando a gente vê no parque, a gente vê que eles ficam em piscinas bem grandes, mas nada se compara ao tamanho do mar, a imensidão do mar, né? Então, depois, e mesmo que eles mostram pra gente o que eles vendem, que são piscinas enormes, que eles ficam, não condiz com a realidade. Eles ficam em piscinas que pra gente, para seres humanos, seriam grandes, para eles é praticamente assim só um quadrado. Onde eles ficam cercados, eles ficam com depressão, eles são afastados dos filhotes, é uma coisa realmente muito desumana, horrível. Eu recomendo todo mundo a assistir, mesmo quem não consome esse tipo de entretenimento, para assistir, para abrir os nossos olhos, para que a gente veja também o que essa indústria é capaz e para a gente também poder alertar amigos nossos que façam esse tipo de turismo com os animais. Eu, depois de alguns anos, eu fui de novo para Orlando, mas não fui nesse parque. Eu me recusei aí, falei que não ia de jeito nenhum, e aí acabou que a família com quem eu estava também não foi, graças a Deus. Além dessas experiências com os golfinhos e com as orcas, eu também já visitei um zoológico em Buenos Aires, é um zoológico relativamente famoso, onde a gente pode entrar dentro das jaulas com os leões. Na época, eu me lembro de ter ficado muito fascinada vendo um animal selvagem assim tão perto de mim, que as pessoas podem entrar uma por vez, mas podem entrar na jaula e ficar bem perto do animal, tirar foto. Eu me lembro que eu postei a foto com um leão nas redes sociais, ganhei várias curtidas, etc. Mas depois eu tomei conhecimento que, infelizmente, na verdade, aqueles leões e tigres também,
Eles passam o dia dopados para que eles fiquem naquele estado tão calmos. Eu também, infelizmente, quando fui, não tinha ideia de que era assim. Eu imaginava que eles eram adestrados, que eram animais, que tem animais realmente de índole um pouco mais calma, mas jamais passou pela minha cabeça que, na verdade, eles eram dopados e ficavam à base de medicamento o dia inteiro para que eles pudessem ser explorados para esse tipo de entretenimento. Quando eu fiz essas atividades, todas essas, como eu falei, eu me deixei levar pela ideia de que esses bichos eles eram resgatados, porque essa é a ideia que normalmente é vendida, inclusive das orcas, dos golfinhos, dos leões, e que eles estavam ali sendo bem tratados, mas hoje eu vejo que o resgate nada tem a ver com a exploração deles e que o lugar deles, na verdade, é no seu habitat natural. E o fato de que eles serem bichos que às vezes não podem mais voltar para a selva ou para o mar, que é o caso, às vezes eles já não podem mais ser devolvidos para onde eles viviam antes, porque não cresceram lá, não vão saber caçar, não vão saber se virar sozinhos e vão ser presas fáceis. Isso não justifica o fato de que eles sejam então postos numa exposição e para que sejam explorados para turismo, qualquer tipo que seja. Então, basicamente é isso, essa é a minha experiência. Eu, como falei no início, amo animais, gosto muito de todos os tipos, acho muito interessante eles, acho super inteligentes, mas infelizmente, mesmo gostando bastante deles, eu ainda assim caí nisso que hoje eu considero uma cilada e que vai totalmente contra o que a gente preza e o que a gente busca para os bichos, né, que é o bem-estar deles. Com esse meu depoimento, então, eu espero ajudar vocês e as pessoas a abrirem os olhos para esse tipo de indústria de entretenimento que explora os animais e para as pessoas entenderem, mesmo aquelas que gostam muito de bichos como eu, que a melhor forma da gente amá-los é deixar que eles sejam livres e que eles vivam onde eles devem viver, não enclausurados, tá bom? Muito obrigada!